Existem duas formas da gente aprender. A primeira delas é errando, e aí a gente adquire experiências com o erro e sabe mais um caminho pelo qual a gente não deve fazer algo. E aí a gente acaba filtrando o nosso direcionamento com base naquilo que a gente não deve fazer até de fato achar o caminho certo. Essa é uma forma, só que existe outra forma que é, de longe, muito mais rápida para acelerar o processo do aprendizado e muito menos custosa. Essa segunda forma é quando a gente se apoia sobre o ombro de gigantes, quando a gente adquire conhecimento por ouvir pessoas que já passaram por exatamente aquilo que a gente está passando e, com isso, adquire aprendizados com base nos erros que essas pessoas cometeram. E aí a gente evita ter que passar por todo o processo árduo após o cometimento desses erros que essas pessoas que tiveram até finalmente aprenderem e passarem informação para você. E é para isso que existem livros, né? Os livros dão a possibilidade que a gente entre ali na cabeça do autor e passe por todas as experiências que o autor passou, que o forneceram com o conhecimento que ele está passando para a gente ali. Então, ler é viver a experiência de outras pessoas, sem ter todos os pontos negativos que o autor teve ao adquirir aquele conhecimento. E por isso eu trouxe aqui nesse vídeo os 5 melhores livros de investimento, na esperança de que você possa não cometer erros, mas se beneficiar da experiência, se apoiando ao ombro desses gigantes. E tem uma coisa que é muito melhor do que o livro, que por algum motivo metafísico faz a gente aprimorar várias áreas da nossa vida, que é deixa o like aqui embaixo, que é de graça, e você ajuda muitos jovens a poder levar esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas terem acesso a esses livros e poderem engrandecer a sua vida também. Então, me ajuda a poder ajudar outras pessoas, beleza? Obrigado. Vamos lá, o primeiro livro dessa lista é Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre é um livro que cumpre muito o propósito de introduzir a gente ao pensamento de que a gente precisa investir o nosso dinheiro. O principal conceito que o Robert Kiyosaki, o autor, traz no livro é de que pobres compram passivos, mas os ricos compram ativos. Ativos são investimentos que a gente faz que têm o potencial de se valorizar e de, ao longo desse tempo, ir colocando dinheiro no nosso bolso. Ele dá o exemplo de casas que você pode comprar para colocar de aluguel, ou então, trazendo para a realidade brasileira, fundos imobiliários, ações nacionais. Todos esses são ativos que, conforme a gente vai acumulando patrimônio ao longo do tempo, usando a nossa renda para comprar ativos, eventualmente esses ativos vão nos gerar uma quantidade de renda constante tão relevante a ponto de custear a nossa qualidade de vida. Então, o Robert Kiyosaki traça uma excelente linha de raciocínio, super lúdica, para passar a ideia de que, primeiro, a gente deve comprar ativos e depois de muito tempo acumulando esses ativos, os ativos compram o luxo. A gente jamais deve começar comprando os passivos. E eu vou fazer um bônus aqui também, porque eu acho que vale a menção, só que eu não tô achando. Cadê esse livro aqui? Caraca, cadê? Ué? 2000 anos depois. Esse livro daqui, ó, Segredos da Mente Milionária. Apesar dele não ser um livro especificamente sobre investimentos, como também não é Pai Rico, Pai Pobre, ele é um livro que introduz a gente à mentalidade de que, dado que a gente faça as coisas que os ricos fazem, a gente também pode se tornar bem-sucedidos e acumular muito patrimônio ao longo da nossa vida. Então eu diria que isso daqui é até um precursor em relação ao Pai Rico, Pai Pobre, porque ele começa por uma coisa mais básica ainda do que conceitos como ativos e passivos, que é a forma como a gente lida com os nossos pensamentos. Mas beleza, esse daqui não foi o segundo da lista, foi só dando um exemplozinho aqui para você conseguir ter mais opções de leitura. Vamos lá, número 2. Investimentos inteligentes, Gustavo Cerbasi. Como Pai Rico, Pai Pobre eu também não tenho aqui, porque no caso esse daqui ficou com a ex. Mas esse é um livro excelente para quem quer ter ciência de todas as classes de ativos disponíveis na nossa realidade brasileira para a gente investir, desde ativos de renda fixa como CDBs, LCs, LCIs, LCAs, debentures, até os ativos de renda variável como ações, fundos imobiliários, até brevemente ele fala sobre opções. Então, eles são livros que dão uma horizontalidade sobre todas as modalidades de diferentes ativos e como a gente pode se beneficiar desses ativos dependendo dos nossos objetivos de vida. Então é um excelente livro para a gente saber o que está disponível no mercado para a gente colocar o nosso dinheiro. E o terceiro livro, e talvez esse daqui vá surpreender você, é esse aqui, O Livro
da economia. Eu comprei esse livro passando numa loja da Saraiva porque ele apareceu numa prateleira do lado, eu achei a capa interessante e comprei. Só que, cara, esse livro é de um brilhantismo porque ele consegue pegar conteúdos que parecem num primeiro momento ser super inacessíveis por soarem, né, que são conteúdos complexos de economia, só que é um livro com muitas imagens, super lúdico, ele é colorido. Parece que qualquer pessoa que se dispõe a sentar e absorver o que está nesse livro aqui vai conseguir entender. E o bacana é que ele dá toda uma visão sobre os momentos históricos em que diferentes descobertas econômicas foram surgindo, diferentes ideias relacionadas à interpretação do comportamento do mercado foram surgindo, e aí a gente começa a entender isso, não só tendo um baita embasamento histórico sobre a história da nossa própria humanidade, mas também entendendo como o ser humano se comporta, entendendo como são as principais políticas monetárias alfandegárias do mundo, quais são as principais organizações internacionais que regem distribuição de dinheiro para o mundo. Então é muito bacana porque a gente começa tendo essa visão micro de como a economia começou dentre caçadores-coletores que trocavam produtos entre si, até eventualmente as cidades-estados se formarem, começarem o mercantilismo e depois a preocupação com a balança comercial de uma cidade-estado, no sentido de as pessoas não quererem importar mais do que elas estavam exportando, caso contrário a balança ficar desequilibrada. Cara, esse livro é genial, genial. E por mais que ele não aborde diretamente conhecimentos a respeito de investimentos, se a gente consome o conteúdo nesse livro, a gente cria um embasamento para entender como o ser humano pensa e como o mercado se comporta. Por isso que é extremamente importante, dado que a nossa vida é diretamente influenciada por dinheiro, saber como o dinheiro evoluiu ao longo da história do mundo. Então você vai tirar muitos aprendizados nisso daqui, você vai ver quais foram os principais pensadores, as suas principais ideias e começar a analisar o mundo ao seu redor com muito mais senso crítico, né? E eu tô fazendo um baita merchan. Qual que é a editora desse livro aqui? Editora Globo. A Editora Globo, se vocês quiserem mandar um cheque depois por estar fazendo esse baita merchan aí. Quarto livro, e esse aqui eu tenho certeza que você também vai achar, caraca, velho, mas não tem nada de investimento nessa lista, mas eu vou te explicar por que tem. É esse daqui, ó. Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Esse daqui é um livro mais técnico, em que ele vai a fundo a respeito de como empreendedores devem lidar com as finanças dentro do seu próprio negócio. Então, ele aborda muito conceitos de contabilidade, sobre capital de giro, fluxo de caixa, margem, coisas que qualquer empreendedor, via de regra, precisa imprescindivelmente saber para manter a saúde financeira do seu negócio. Só que, já que ele é um livro de empreendedorismo, qual que é a relação que isso faz nos nossos investimentos? Sabe qual, cara? Quando a gente começa a adquirir mais conhecimento e investir na bolsa de valores, a gente acaba começando a perceber que os investimentos que a gente faz em ações são, na verdade, empresas que a gente está comprando. E a gente analisa se ações são bons investimentos ou não com base no histórico de resultado da empresa, com base no prospecto de resultados futuros, com base no seu valuation. Então, esse livro daqui dá justamente esses conceitos da visão de um empreendedor que a gente pode internalizar para analisar com muito mais senso crítico a saúde das empresas onde a gente vai investir. Então, justamente ele dá essa inteligência de interpretação onde a gente vai conseguir pegar o DRE, o demonstrativo de resultados e exercícios de uma empresa, o seu balanço patrimonial, o seu relatório de fluxo de caixa e identificar se aquela empresa é uma empresa que tem saúde e que possivelmente pode, a gente comprando a sua ação, se valorizar ao longo do tempo ou não. E o quinto livro dessa lista é Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy J. Siegel. Eu não tenho esse livro porque eu peguei ele na época que eu estava na Fluxo, ele ficava lá na estante, só que ele foi um livro que game changer para a minha interpretação sobre investimentos. Não porque ele é um livro que te prende muito, mas ele é até um livro bastante técnico. Só que esse livro foi o principal motivador para eu sair da inércia e começar a investir em ações, porque ele mostra, analisando logicamente o mercado norte-americano, como comparando o índice de ações norte-americanas, que se não me engano ele usou o Dow Jones, com todos os outros índices de renda fixa, todas as outras classes ativos, investimentos, os investimentos em ações sempre ganhavam se você dava um espaço de tempo longo o suficiente. Ele não só usou o índice para comparar, ele também fez simulações com base em investimentos aleatórios numa carteira que fosse sendo acumulada ao longo do tempo. O Jeremy, ele é da escola de que preço não importa. E obviamente existem muito bons argumentos para os dois lados, só que esse vai contra ao sexto livro que eu preparei aqui para mostrar para vocês, que foi, de fato, o livro mais engrandecedor a respeito do investimentos em ações que eu já consumi, que é esse livro daqui. O Jeito Warren Buffett
de investir. Cara, a gente sabe que o Warren Buffett diz que você sempre pode fazer um mau negócio se você pagar caro demais. Então, obviamente, para ele, preço importa. E analisando os argumentos desse livro daqui, você percebe que aqueles que dizem que preço não importam simplesmente assumem uma postura mais passiva de gestão da sua carteira. Eles compram, continuam acumulando patrimônio ao longo do tempo, revisitando a sua carteira simplesmente em alguns momentos, para ver se de fato as suas empresas mantêm os fundamentos e se eles vão mantê-las na carteira ou vendê-las e substituí-las por outras. Só que nesse livro aqui, você vê um dos maiores investidores da história do planeta, mostrando exatamente em momentos-chave da sua carteira como ele identificou oportunidades pontuais de mercado por causa de preços descontados e como essas oportunidades foram absolutamente relevantes para o sucesso desse seu portfólio no longo prazo. Obviamente, não é o Warren Buffett que escreve esse livro, o autor é o Robert Hagstrom, só que ele analisou justamente circunstâncias econômicas à volta, ele viu as métricas que o Warren Buffett analisou ao identificar se ele colocaria uma empresa na sua carteira. Cara, você tem um insight sobre valuation nesse livro, sobre usar o método de fluxo de caixa descontado, trazendo resultados futuros a valor presente, descontando de uma taxa de juros, para ver se os investimentos que estão sendo analisados ali podem possivelmente no futuro vir a valer a pena. Então, é basicamente como se você estivesse ali atrás do Warren Buffett, espiando de cima do ombro dele, ele fazendo os cálculos e lendo os relatórios da empresa, porque você se sente de fato como se você estivesse dentro da cabeça do cara, conforme você vai lendo esse livro. E com certeza, depois disso aqui, você nunca vai olhar para ações do mesmo jeito. Ó, já foram 7 livros com Toque Segredos da Milionária até agora. Deixa o like nesse vídeo aí, porque, cara, eu queria deixar o vídeo com uma mensagem final, que é mostrando tudo isso daqui, ó. Esse cara aqui, dizer que é o Papa das Finanças brasileiras. Eu tenho toda a obra dele aqui que eu separei. Falta só o Investimentos Inteligentes, né? Essa aí. E, cara, isso daqui é mais para pessoas que ainda não desenvolveram muito bem a mentalidade de que elas podem enriquecer, elas precisam planejar o seu orçamento. Então, o Gustavo Cerbasi, assim, não é uma leitura engraçada, não é uma leitura que, nossa, você fica absolutamente preso, só que é muito importante para a gente conseguir preencher todas as lacunas de educação financeira que a gente poderia ter lendo esses outros livros. Toda a obra do Cerbasi é indispensável, ele fez do trabalho da vida dele aprender sobre dinheiro, ensinar outras pessoas, né? Obviamente não estou ganhando nada para falar disso daqui, mas eu sinceramente recomendo que você, caso tenha oportunidade, devore tudo que tem para ser devorado. E caso você não queira gastar nenhum dinheiro como isso daqui, eu peguei todos os principais conhecimentos que eu adquiri ao longo de todos esses livros e fiz uma sequência de 3 e-books. Um chamado O Guia de Investimentos, onde eu mostro também todos os investimentos disponíveis no nosso mercado, como a gente pode se beneficiar deles para cumprir cada propósito da nossa vida. Um segundo sobre planejamento financeiro e alocação de capital, onde a gente vai a fundo sobre metodologia, sobre estratégias de investimento e de composição de carteira para garantir que cada ativo que a gente tem vai estar justamente cumprindo um propósito e dando a nós a possibilidade de conseguir realizar os nossos sonhos. E o terceiro é um e-book exclusivamente sobre ações, onde eu abordo desde o básico sobre o que são ações, tudo que você precisa saber sobre essa classe de ativos para começar a investir com segurança e também indo muito mais a fundo num aspecto bem mais técnico sobre como analisar uma ação, como identificar empresas que vão compor a nossa carteira, se valorizar e nos enriquecer ao longo do tempo. Eu estou deixando um link aqui do planejamento financeiro, mas quem vier especificamente por esse vídeo vai receber os 2 e-books que já estão prontos, do Guia de Investimento e o do Planejamento Financeiro e Alocação de Capital, e eu vou enviar assim que disponível, a partir do momento desse vídeo, imagino que semana que vem ele já esteja, para o seu e-mail, o e-book de ações. O link tá aqui na descrição, cara, gratuito, material que o time dos jovens preparou com muito carinho aqui para você, tá completíssimo e com certeza vai pegar na tua mão e te deixar confiante para conseguir não só começar a investir, mas fazer uma gestão assertiva de patrimônio e acúmulo para o longo prazo. Beleza? Então tá tudo aqui embaixo, vai lá baixar, só colocar o e-mail que ele vai ser enviado para sua caixa de entrada. Então, sem mais, eu fico por aqui. Beijo enorme para você, meu nome é Breno Perrusch, esse é o Jovens de Negócios e eu esqueci de falar. Boa, Breno. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos se você acha que esse conteúdo é engrandecedor para você. Beleza? É isso, meus amigos, e um forte abraço.